Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Eu sei que nós já oramos, mas curva a sua cabeça, por favor. Vamos levantar mais uma vez nossa voz em oração. Obrigado, Pai, por esta rica oportunidade de estarmos aqui para ouvir e receber de Ti, Senhor. Eu declaro ouvidos prontos para receber da Tua voz, em nome de Jesus. Obrigado porque essa palavra vai gerar fé. Aleluia, nós iremos sair daqui transformados, renovados, fortalecidos, animados, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, aleluia, tendo liberdade para fluir, para atuar, conforme a Tua vontade neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Quero desde já agradecer ao pastor Lucas, a Camila, pela rica oportunidade de estar aqui ministrando, a vocês. Tem sido um tempo de crescimento, de avanço para essa igreja, amém? Nós temos experimentado de grandes coisas. E é interessante quando você vê tudo que foi feito até aqui, toda essa estrutura, Você talvez não tenha participado do começo. Eu não participei, eu não estava lá. Eu conheço um pouco da história, pelo que o pessoal conta, pelas fotos. E é interessante que hoje o pastor Lucas ele postou uma foto que, segundo ele, foi o primeiro registro, de quando eles chegaram aqui em Arujá. Foi a primeira vez que ele ministrou para a igreja. E com certeza, pessoas olharam para aquele começo pequeno, modesto, e talvez disse, olha, mais uma igrejinha em Arujá. Não vai dar em nada. Verbo da vida? O que é isso? Nem sei o que é. Mas olha o que se tornou. Isso não tem a ver com o pastor Lucas, não tem a ver com o ministério, tem a ver com a unção de Deus, com o projeto de Deus, com o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é alcançar vidas. Quantas famílias já foram salvas, libertas, transformadas? Então tudo isso tem a ver com o propósito. E quando o propósito de Deus se alinha com o coração do homem, é sucesso. Não tem como dar errado. Amém? Então, quando o pastor Lucas começou, com certeza veio momentos em que pessoas disseram, olha, não sei, talvez não seja o tempo. Ele tinha 28 anos, você é muito novo, como que as pessoas mais velhas vão receber a sua palavra? Eu não sei o que aconteceu, circunstâncias vieram, muitas coisas se colocaram diante do casal, da família pastoral, para tentar pará-los. Mas glória a Deus porque eles permaneceram. Imagine se eles tivessem desistido no primeiro problema, na primeira circunstância. Aonde estaria o Verbo da Vida Arujá hoje? Mas glória a Deus porque eles permaneceram, amém? Glória a Deus porque eles insistiram. Glória a Deus porque teve tempos de renúncia, tempos onde eles deixaram de fazer aquilo que eles queriam para poder estar aqui. E como nós vimos hoje, essa semana também o pessoal postou bastante, o preço nunca será maior do que a graça. Existe uma graça, amém? E glória a Deus. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre permanecer. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que permanecem, amém? Nós recebemos nesses dias coisas maravilhosas da parte de Deus. Eu fui ricamente edificado, amém? Eu fui muito alcançado por tudo que nós fomos ministrados. Mas a vontade de Deus é que você permaneça nessas verdades. Não é que você simplesmente se empolgue aqui, que você corra, que você se divirta. E glória a Deus, aleluia, é muito bom estar aqui. Amém? Mas você lá fora, você no seu dia a dia, você tem que permanecer nessas verdades. Olha o que diz Tiago 1:8. O pessoal vai estar colocando Tiago 1:8. Vai falar sobre o homem de ânimo dobre. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Assim é o homem que hoje ele está bem, amanhã ele está mais ou menos, daqui a pouco ele está legal. E a vida dele é essa roda gigante, essa montanha russa. A palavra chama este homem de ânimo dobre. Ele não é constante. Amém? Mas a palavra para nós nesta noite é permaneça.
E eu quero trazer 3 pontos em que nós precisamos permanecer. Primeiro, permanecer conectado com o Espírito Santo. Amém? Permanecer em santidade e permanecer em uma vida de fé. Se você perguntar para o pastor Lucas, ou para qualquer um dos ministros que passaram aqui na nossa igreja esses dias, qual o segredo do sucesso para você ir tão longe e ter um ministério tão grande, ter uma igreja tão estruturada, eles vão falar várias coisas, mas eu creio que essas 3 coisas estarão presentes. Permanecer conectado com o Espírito Santo, ter uma vida no Espírito, amém? Permanecer em santidade, uma vida santa, uma vida reta, e permanecer vivendo em fé. Amém? Essa é a nossa vida. Essa é a nossa base. É isso que vai nos sustentar. São essas 3 coisas que vão fazer a gente chegar aonde Deus projetou que nós chegamos. Amém? Foi essas 3 coisas que foram base para o ministério do pastor Lucas. E são essas 3 coisas que serão base, que vão sustentar você para fazer você ir mais longe do que você um dia pensou ou pôde imaginar. Para fazer o seu negócio, a sua família e além, você precisa permanecer nessas 3 coisas. Permanecer conectado com o Espírito, permanecer em santidade e permanecer em fé. Claro que existem outras coisas que nós poderíamos falar, mas hoje eu gostaria de estar abordando essas 3 coisas. Amém? Segundo Coríntios 13, 14, vai nos falar sobre a bênção apostólica. O apóstolo Paulo, ele termina dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém? Ele cita ali a comunhão do Espírito Santo. Esteja com todos vocês, todos os dias. Jesus, quando ele falou do Espírito Santo, ele disse, ele estará convosco todos os dias. Amém? Comunhão ali, no grego, significa koinonia, que quer dizer parceria, companheirismo. Você, na versão mensagem, essa parte ela vai trazer uma amizade profunda com o Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que você tenha uma amizade profunda e que você permaneça conectado com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. Certo dia eu estava fazendo meu cafezinho ali, gosto muito de café, e ia colocar ele na garrafa térmica. E enquanto estava fazendo isso, me veio essa palavra comunhão. E o que tem a ver a garrafa térmica com comunhão? Porque a garrafa térmica, ela serve para quê? Para manter o café quente, não é verdade? Agora, a comunhão com o Espírito Santo é como essa garrafa térmica, que vai manter você fervoroso, que vai manter você animado. Porque você pode correr, você pode vibrar, você pode falar amém, eu creio, amém, é isso aí, eu vou viver isso. Mas se lá fora você não tem comunhão com o Espírito Santo, na primeira topada, você vai começar a reclamar, você vai começar a xingar, você vai dizer, Deus me abandonou, céus, ó como eu estou triste. Você precisa se manter neste lugar de comunhão com o Espírito Santo. Porque se eu faço um café e deixo ele só aqui, vai chegar uma hora que o café vai esfriar, não é verdade? O tempo, a atmosfera vai cuidar disso. Ei, Satanás, ele vai cuidar. Ele vai fazer o possível para que você se esfrie, para que você desista, para que você não permaneça. Mas quando você, aleluia, decidir, eu vou estar neste lugar de comunhão, eu vou permanecer aqui. Você vai continuar fervoroso no Espírito, você vai continuar animado. Diante das circunstâncias, você vai permanecer avivado, crendo, andando em fé. A comunhão com o Espírito é essa garrafa térmica que vai nos manter aquecidos. Amém? A pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Jesus, quando ele se referiu, falando do Espírito Santo, ele sempre dava a entender que era uma pessoa, não era uma força, uma energia que vai vir do céu. Ele disse quando o outro... Ele disse quando o Consolador, quando Ele, o Espírito da verdade, está se referindo a alguém.
E nós precisamos ter comunhão com esse alguém, com esse Espírito que habita em mim, que habita em você. Você não pode lembrar que o Espírito Santo está em você só quando você chega aqui na quinta-feira ou no domingo. Veja, nas coisas simples, o Espírito Santo, Ele quer te usar, Ele quer te guiar em todo tempo. Há uns dias atrás eu fui comprar pão no mercadinho ali do bairro. Olha que coisa besta. Estou lá comprando meu pão, pedi, peguei o pão, obrigado, virei as costas, estou indo para o caixa, de repente me veio. Volta e fala para aquela moça que ela é capaz e que ela vai conseguir. Do nada isso? Amém. Senhor, ela não vai entender nada, eu não sei, mas eu vou fazer, eu vou obedecer. Eu fui lá, falei para ela, olha, Deus mandou te dizer, desculpa, eu não te conheço bem, mas olha, Deus falou que você é capaz, que você pode, que vai dar certo, confia, acredita. Eu vi o sorriso, o rosto daquela moça começou a radiar, a brilhar. Eu não sei o que ela estava passando, mas Deus sabia, Deus conhece o coração dela. Deus sabe que ela precisava daquela palavra. Eu não saí de casa com a intenção disso, mas eu estava ali em comunhão. Eu estava ali, Pai, eu estou aqui. Se o Senhor quiser me usar, amém. Mas é algo que você vem cultivando dia após dia. E de repente o Espírito Santo vai te levar a fazer essas coisas. Mas não é só para abençoar pessoas, é também para tomar decisões, é para você ter a escolha certa, é para você ser assertivo. O Espírito Santo quer nos guiar em todas as coisas. E nós precisamos estar familiarizados com a voz dEle. Amém? Nós temos que estar familiarizados com essa impressão, com essa percepção que Ele coloca em nós. Porque nem sempre a voz vai ser audível. Às vezes é uma percepção, é um testemunho. Kenneth Hagin fala muito sobre o testemunho interior. Foi uma impressão que eu tive ali. Eu não vi uma visão, eu não tive... Não, foi só uma impressão. Volta e fala para aquela mulher que ela é capaz, que ela pode, que ela vai conseguir. Deus sabe o que ela precisava. Muitas das vezes você vai tomar uma decisão, mas algo está arranhando, parece que você não está em paz. É o Espírito Santo dizendo, não é o tempo ou não faça. Amém? Obedeça. Porque senão depois você vai ter que clamar a Deus por ajuda para consertar o seu erro. Amém? O Espírito Santo ele está nos guiando em todo o tempo, porque a palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Você é filho de Deus. Amém? Nós temos que estar familiarizados com o Espírito Santo. Conhecer o Espírito Santo intimamente. Kathleen Kuhlman disse assim, os cristãos hoje operam muito pouco no Espírito Santo por causa da sua ignorância a respeito do próprio Espírito Santo. Muitos sequer sabem. Tem a ideia de que eu estou aqui na igreja, então deixa eu entrar na presença de Deus. Não, você não entra, Ele já está dentro de você. Foi Ele que entrou em você. Não é você que entra na presença, porque Ele já está. Quando você sair daqui, vai ficar tudo apagado, a gente vai para casa. O Espírito Santo não vai ficar aqui, Ele vai te acompanhar. E você tem que ter essa consciência, dessa comunhão constante. E conhecer e passar todos os seus dias gastando tempo com Ele. Amém? Para você ter essa voz. Porque aquele dia eu obedeci. Mas já teve dias também que o Espírito Santo falou, eu fiquei, não fui. Quem nunca fez isso? Já aconteceu com muita gente. Mas olha um exemplo. Irmã, fala assim, vem aqui, Adriano. Débora. É estranho eu falar que é Débora, porque não é minha esposa. Para quem não sabe, a Débora é minha esposa. Ela acabou de sair de fuga ali para eu não usar ela como exemplo. Mas a irmã falou, vem aqui, Adriano, vem aqui. Mas não é a voz da minha esposa. Se eu estivesse no meio de uma multidão, amém? E de repente a minha esposa, Adriano, vem aqui agora, eu preciso de você. Eu ia reconhecer a voz dela.
Por quê? Porque são 7 anos de casado. Todos os dias ali convivendo, acordando com a mesma pessoa. Aquilo torna familiar para você. O mesmo é você com a sua esposa, você com seu pai, você com a sua mãe. Porque é familiar. Assim tem que ser o Espírito Santo. Ele tem que ser vivo para você. Ele tem que ser uma pessoa real para você. Amém? Glória a Deus. Mark Henckes disse que a comunhão com o Espírito Santo vai alargar a sua capacidade de receber de Deus. Quanto mais você tem comunhão, mais você está se abrindo, mais você está alargando o seu espírito para receber mais e mais e mais conhecimento, mais revelação e crescer mais em Deus. Nós precisamos permanecer conectados com o Espírito Santo. É interessante que a igreja primitiva, eles não tinham toda a informação que nós temos. Porque Paulo, foi escrevendo, com o passar do tempo, as cartas, Pedro depois escreveu, Tiago. Mas no começo, nos primeiros dias, nos primeiros meses, o que eles tinham era a comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Não era algo teórico. Nós temos que ter cuidado para não nos apoiar muito na teoria, ao ponto de dizer, o Espírito Santo é o Consolador, eu sei que Ele é o meu amigo, meu ajudador, mas é só na teoria e na prática. Por que a gente vê tantos milagres, tantas coisas acontecendo em Atos? Porque eles tinham comunhão com o Espírito Santo na prática. Eles conheciam o Espírito Santo, de ter comunhão com eles, ao ponto de tomar uma decisão e falar, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eles sabiam que aquela escolha, aquela decisão, aquele caminho que eles iam seguir, pareceu bem ao Espírito Santo. E porque pareceu bem a ele, pareceu a nós também. Está escrito em Atos, a igreja tomando o rumo ali, tomando decisões. Nós precisamos permanecer neste lugar. Sabe, eu não posso me consagrar, me separar, ter tempo de leitura da palavra só quando eu vou vir aqui ministrar. Porque eu sei que eu preciso da unção, eu sei que eu preciso de algo, alguma coisa sobrenatural acontecer, então eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou estudar, eu vou mergulhar, eu vou jejuar. Porque eu preciso performar bem. As pessoas têm que dar glória a Deus, aleluia. Não é assim que as coisas funcionam. Você não pode ter o seu tempo de consagração apenas quando você vai vir cantar aqui na frente. Apenas quando você está no diaconato. Hoje eu vou ministrar o louvor. Meu Deus, deixa eu me consagrar. Não, tem que ser uma vida, dia a dia, dia a dia. Amém? E você permanecer nessa comunhão. Aleluia. Isso vai trazer para você experiências pessoais com o Espírito Santo. Amém? Outro ponto, permaneça em santidade. É a vontade de Deus que nós andemos em santidade. Não adianta nada, como já disse, você correr, pular aqui, glória a Deus, aleluia. Mas lá fora você faz o que você bem entende. Você anda na carne o tempo todo. Nós não fomos chamados para andar na carne. Nós fomos chamados para andar no Espírito, nas obras do Espírito. Amém? Não nas obras da carne, mas no fruto do Espírito. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Kenneth Hagin disse, se você não está na perfeita vontade de Deus, você está num lugar onde o diabo pode facilmente te pegar. Nós precisamos estar neste lugar chamado vontade de Deus. E a vontade dele para a sua vida é, seja santo, permaneça em santidade. Ande em santidade. Essa é a vontade de Deus. Porque sem santidade, Hebreus 12, 14, ninguém verá a Deus. Se você quer ver Deus agindo na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, permaneça em santidade. Seja íntegro, seja justo, seja correto. Seja verdadeiro. É simples, Paulo disse, aquele que mentia, não minta mais. Sabe por que é simples? Porque existe hoje em você uma nova natureza. Talvez para as pessoas do mundo é difícil. Mas para nós que somos filhos de Deus, temos o mesmo DNA dele, é fácil, porque nós já fomos transformados, nascemos de novo, hoje tem em nós essa nova natureza, e nós precisamos andar em santidade.
Primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que nós fomos santificados, nós fomos chamados para sermos santos. Essa é a vontade de Deus. Jesus falou: Pai, eu não quero que o Senhor os tire deste mundo, mas que o Senhor permaneça, que o Senhor conserve eles. Nós não somos deste mundo. Nós não fazemos parte desse sistema. A palavra diz que nós somos embaixadores. Nós fomos ministrados aqui, domingo passado, muito bem acerca disso. A nossa pátria não é o Brasil. Eu não sou brasileiro, eu sou cidadão do céu. Eu nasci de novo. O meu destino é o céu. Meu destino é passar a eternidade com Jesus. Mas a palavra diz que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que andar em santidade. Não faz parte de quem você é andar na carne. Amém? Não faz parte mais da sua natureza. Veja o que diz Romanos 8. A mentalidade da carne produz morte. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. A mentalidade da carne não agrada a Deus. Mas a mentalidade do Espírito produz vida e paz. A mentalidade do Espírito tem comunhão com Deus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Permanecer em santidade. Talvez você está passando por um momento onde você está sendo tentado em alguma área. Mas a palavra para você hoje é: considerai-vos mortos para o pecado. Você já morreu. Se eu já morri para o pecado, não tem como aquilo me afetar. Considerai-vos mortos ao pecado, para o pecado, e vivos para Deus. Eu estou vivo para Deus, você está vivo para Deus. Essa é a sua realidade hoje. Permaneça em santidade. Você vai sair daqui, o diabo vai colocar os banquetes diante de você, mas faça como Daniel: eu escolho permanecer em santidade. Não vou me contaminar com aquilo que parece ser bom aos meus olhos, mas eu vou escolher permanecer em santidade. Eu não vou me sujar com nada deste mundo. Nós estamos sim no tempo da graça. Existe graça para nos perdoar. O sangue de Jesus nos purifica. Mas nós não podemos andar de forma leviana, de qualquer jeito, achando que a graça... Não, vai chegar um tempo que a sua mente pode ser cauterizada e você não vai conseguir mais voltar. Porque você fica brincando com o pecado, fica flertando, achando que aquilo não tem problema. Daqui a pouco a própria palavra de Deus não vai ter mais efeito, porque a sua mente cauterizou. Então fuja. Fuja do pecado. Jesus falou: corte aquilo que te faz pecar. Se seu olho te faz pecar, se sua mão te faz pecar, corte. Se o seu celular... se a internet, se alguma coisa assim, se uma amizade, corte isso da sua vida, para que você possa permanecer em santidade. Amém? Permanecer em santidade. O pecado, ele não tem mais domínio. O pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. Amém? Glória a Deus. Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Nós somos filhos de Deus. Amém? E Paulo, ele disse: sede imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos que imitar. Sede santos como eu sou santo. Essa é a palavra para nós. Amém? Temos que permanecer em santidade. Nós somos uma igreja que ama a palavra. Somos uma igreja que ama o mover do Espírito. Mas somos uma igreja que também anda em santidade. Que diz não ao pecado. Que sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Nós não estamos aqui para negociar com o diabo ou com qualquer outra coisa do mundo. Nós temos essa consciência: não estou debaixo desse espírito de escravidão. O que antes me escravizava, hoje já não me afeta mais. Eu sou livre. Quando você tiver essa consciência, essas coisas que te mantêm preso, isso não vai te afetar mais.
Paulo disse, considerai-vos mortos. Você tem que se considerar, você tem que olhar para si mesmo e dizer, ei, eu estou morto para pornografia, eu estou morto para malícia, eu estou morto para adultério, eu estou morto para mentira, eu estou morto para fofoca, isso não me afeta mais, eu estou vivo para Deus, eu vivo a vida de Deus agora, essa é a minha realidade. Amém? Permaneça em santidade. Aleluia. Por último, permaneça vivendo pela fé. Como eu sempre digo nos discipulados, fé não é um extintor ou uma luz de emergência que você vai usar só quando o negócio deu ruim. Não, o justo viverá pela fé. Esse é o estilo de vida de cada um de nós. Nós andamos, vivemos pela fé todos os dias. Todos os dias. Você está indo comprar o seu pão, uma manhã de segunda-feira, normal, e de repente o Espírito Santo vai falar com aquela pessoa. Você tem que ter fé para fazer isso. Você não está no ambiente da igreja. Você não está sentindo os arrepios, ou a emoção, ou qualquer coisa assim. É no seco mesmo, porque você anda pela fé. Você não anda por aquilo que você está sentindo. Você não sentiu um arrepio, uma emoção. Não tinha o irmão Júnior fazendo um fundo musical ali para você. É agora, vai. Não tinha isso. O que é isso? Uma segunda-feira você ouvir a voz do Espírito Santo e falar algo para uma pessoa que você nem conhece. É viver pela fé. É andar pela fé. É entender que fé não é só aqui, quando você está na igreja, ou só quando as contas chegam. Fé é todos os dias. Nós andamos e vivemos pela fé. O justo vive pela fé. Sabe, se o diabo, Kenneth Hagin, ele disse isso. Se o diabo puder te tirar do campo da fé, ele te venceu. Se o diabo conseguir te arrastar para a arena das emoções, dos sentimentos, ele te pegou. E Kenneth Hagin continua dizendo, se ele te arrastar para o campo dos sentimentos, das circunstâncias, ele irá te vencer sempre. Faça o diabo entrar no campo da fé. Traga ele para este lugar de fé. Porque neste lugar você já é vencedor. Neste lugar está tudo bem. Neste lugar está tudo feito, está resolvido. Não permita o diabo te conduzir, te carregar para a zona de sentimentos. Para um lugar onde você vai estar vulnerável. Como eu disse, nós temos que correr, nos animar aqui, mas o mesmo fervor de espírito, a mesma animação, a mesma empolgação tem que continuar com você na segunda, na terça, todos os dias. Porque o diabo ele vai estar lá te esperando. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, as circunstâncias estarão lá. Mas se você permanecer na fé, a palavra diz que nós somos mais que vencedores, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando você permanece em fé, você permanece na vitória. Quando você permanece na arena da fé, o diabo está debaixo dos seus pés. Mas quando você vai para a arena dos sentimentos, das emoções, você está comendo o pão que o diabo amassou, você está sofrendo, você está chorando à toa, você está deprimido, você está se lamentando, você está perguntando, cadê Deus? Deus está te falando, eu estou aqui na arena da fé, volta para cá. E você lá no sentimento, o diabo mexendo com a sua mente, com seus pensamentos, com as suas emoções. E você lá, cadê Deus? Deus está falando, volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Permaneça em fé. E o que é permanecer em fé? É você permanecer na palavra. É você permanecer naquilo que foi dito. É você permanecer naquilo que foi falado para você. Permanecer em fé é permanecer na palavra. Permaneça firme. A sensação de que nada está acontecendo não muda o que Deus disse. Permaneça firme.
a sensação de que nada mudou, que as coisas continuam do mesmo jeito, não muda o que Deus falou ao seu respeito. Amém? Deus falou, está resolvido, eu creio e ponto final. Eu vou ficar com essa palavra e eu não vou retroceder, eu vou permanecer firme aqui. Essa é a sua posição, é isso que tem que sair da sua boca. Nada está acontecendo, está tudo igual, mas eu permaneço na fé, firme, crendo, confiando. Amém? Glória a Deus. Permaneça na fé, até que a palavra, ela se torne uma verdade para você. Permaneça na palavra. Permaneça meditando na palavra. Permaneça ouvindo, porque a fé vem por ouvir e ouvir. Continue ouvindo, meditando, até que aquilo se torne uma verdade, uma revelação dentro de você. É interessante que quando Daniel, ele leu o que estava escrito em Jeremias, sobre as 70 semanas, ele entendeu, opa, já não era para a gente estar aqui no cativeiro. E ele pegou aquelas palavras, e ele começou a orar, Senhor, faz alguma coisa, Senhor, tira a gente daqui. Eles estavam no cativeiro, e ele entendeu pela palavra, que já era para eles ter saído daquele lugar da Babilônia. Mas ele permaneceu orando, a palavra diz que foram 21 dias orando, de manhã, de tarde à noite, 3 vezes ao dia, orando a palavra, declarando, já não é o tempo acabou, nós somos livres, a palavra diz que eu sou livre. Até que um dia o anjo chegou e falou para ele, olha Daniel, eu vim por causa das suas palavras. Ele não falou, eu vim por causa daquilo que Jeremias disse. Daniel leu o que Jeremias tinha falado, o que está escrito no profeta Jeremias. Mas Daniel pegou aquilo como se fosse dele. Ele agarrou aquilo ao ponto do anjo chegar diante dele e falar, eu vim por causa das tuas palavras. Aquilo que saiu da tua boca fez com que eu chegasse até aqui. Porque você permaneceu orando, porque você permaneceu declarando a palavra. E isso me trouxe até aqui. Você precisa permanecer firme na palavra de Deus. Amém? Porque quando a palavra de Deus ela se tornar essa realidade em você, quando a palavra de Deus se tornar essa revelação, já não vai mais ser o tempo de você tentar. Eu vou tentar para ver se dá certo. Eu vou esperar para ver se acontece. Quando a palavra se torna uma revelação, você tem, você possui, você é. Quando a palavra se torna uma verdade, você não está mais esperando receber, você já recebeu. Aquilo já é seu. Permaneça na palavra até que isso aconteça com você. Até que o carro que você está querendo se torne seu. Eu tenho. É interessante, o apóstolo Sérgio Pessoa, ele contou que ele veio, quando ele veio aqui na nossa igreja há um tempo atrás, que ele estava querendo para um carro. E ele entrava na garagem dele, contornando o carro. E o carro nem existia. O que é aquilo? A palavra entrou dentro dele e o carro já era uma realidade, já era uma verdade. Até que alguém, vem aqui na minha casa, eu preciso falar com você. E ele recebeu o carro. Eu não sei o que você está crendo, mas permaneça na palavra até que isso se torne uma verdade em você. Jesus falou em Marcos 11, 24, quando você orar, você tem que crer que você já recebeu. Então você vai ter. Jesus também falou, aquele que tem, lhe será acrescentado. Quando você tem a palavra, quando você tem a palavra como uma verdade, uma revelação em você, aquilo que você precisa vai ser acrescentado, porque você já tem, você já possui. A palavra de Deus é a garantia para você, é o recibo. A fé na palavra é a substância das coisas que se esperam. Você está esperando, mas aquilo já é uma verdade para você. Aquilo já é uma realidade, eu já tenho. E você começa a andar, começa a agir, como se aquilo já fosse uma realidade, uma verdade. Amém? Glória a Deus. 1 Timóteo 6, 12, por favor.
Nós temos que permanecer na fé, amados, porque senão o que nós acabamos de cantar aqui vai ser só emoção. A palavra diz que nós recebemos autoridade, nós cantamos que recebemos autoridade, mas se nós não permanecemos na fé, confiando na palavra de Deus, isso que nós cantamos vai ser apenas emoção, vai ser apenas uma canção. Essa canção tem que ser verdade aqui, mas tem que ser verdade lá em casa também. Eu tenho autoridade contra a enfermidade. Eu tenho autoridade contra essa situação. Ei, diabo, você não vai tocar nos meus filhos. Eu tenho autoridade. O que é isso? É você estar permanecendo naquilo que você recebeu aqui. Aleluia. 1 Timóteo 6,12 diz assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Amém? Só isso. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. O que é combater o bom combate da vida da fé? É guerra espiritual? É você entrar em guerra com o diabo? É você passar a madrugada inteira orando, guerreando contra as forças que se levantaram contra você? Meu amado, se você fizer isso, você só perdeu a sua noite de descanso. Não existe fé nenhuma quando você passa a noite toda guerreando contra o diabo. Você exerce a sua fé falando: Deus, está nas tuas mãos, eu vou descansar e eu vou dormir. Isso é fé. Mas você ficar guerreando a noite toda, porque como que você vai guerrear contra alguém que já está destruído, derrotado? Amém? O diabo está debaixo dos nossos pés, e nós temos que fazer com que ele permaneça aonde Jesus colocou. Aleluia. Combata o bom combate da fé. O que é isso? É exatamente o que nós estávamos falando agora. É permanecer na palavra. O bom combate da fé é você permanecer naquilo que Deus falou para você. Paulo disse para Timóteo: você recebeu algumas profecias, combata o bom combate da fé, firmado naquilo que você recebeu. Profecia é uma palavra que foi revelada, que foi dita da parte de Deus, uma inspiração. E Paulo está dizendo: combata firmado naquilo que você recebeu, ou seja, fique firme na palavra. Esse é o nosso combate. Você permanecer firme na palavra. Não é você sair querendo dar tiro, sendo um caçador de demônios. Amém? Esse é o nosso bom combate. Quando você permanece firme na palavra, você toma posse do que Paulo falou logo em seguida. Ele falou: combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna. Ou seja, tome posse daquilo que já foi dado a você. Porque Paulo não está dizendo: você vai tomar posse quando você chegar no céu diante de Jesus, ou depois que você morrer. Está falando: você vai viver as realidades daquilo que foi conquistado aqui nessa terra. Tome posse daquilo que já é seu. Tome posse da vida eterna. Tome posse daquilo que já foi pago pelo sangue de Jesus. Tome posse da sua cura. O diabo está falando: você vai morrer, não adianta, o atestado já está aí, o médico já disse. O médico falou que não pode fazer mais nada para você, mas você vai permanecer firme na palavra, firme naquilo que a palavra diz, crendo que o que a palavra de Deus diz é a verdade final. Eu fico com a palavra de Deus e pronto, final, está resolvido. Esse é o meu e é o seu combate, permanecer firme na palavra de Deus e tomando posse daquilo que já nos foi dado. Aleluia. Deus não quer que você fique brigando com o diabo. O seu inimigo já foi vencido. Aleluia. Por isso permaneça na fé. Permaneça na fé. Quando nós olhamos para Hebreus 11, lá está a galeria dos heróis da fé. E está escrito lá que pela fé Abraão isso, pela fé Sara aquilo, pela fé Noé.
Foi pela fé que eles alcançaram um grande testemunho. É pela fé que você vai vencer, é pela fé que você vai conquistar, é pela fé que você vai avançar. Imagine só se o pastor Lucas tivesse desistido no segundo ano. Já se passaram 10. Olha o que aconteceu. O diabo está falando para você: desiste. Ei, não desiste. Daqui uns dias você vai estar postando a fotinha falando: olha como eu estava, olha como eu comecei, e olha quem eu sou hoje, porque eu resolvi permanecer. Olha onde Deus me trouxe, porque eu permaneci conectado com o Espírito, eu permaneci em santidade, eu não negociei a minha vida de santidade, eu permaneci andando pela fé. Olha onde Deus me trouxe. Aleluia. Se coloque de pé neste momento. Aleluia. Essa é a sua vida. Amanhã você vai acordar, vai tomar o seu café e você vai lembrar: o Adriano falou da garrafa térmica, eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Sabe, a maior mentira que você pode dizer é que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer. Essa é a maior mentira que a gente pode inventar. Porque a gente arruma tempo para zerar uma série, a gente arruma tempo para ficar nas redes sociais. Imagine só se todas as vezes que eu ficasse vendo o Instagram, ao invés de estar vendo o Instagram, eu estivesse lá no meu celular mesmo, lendo um versículo, lendo um capítulo da Bíblia. A maior mentira é falar: eu não tenho tempo para ter comunhão com o Espírito Santo. Isso é para o pastor Lucas, isso é para os líderes que precisam fazer as coisas acontecerem. Não, quando você se empolgou aqui, quando disse que a igreja vai crescer, vai avançar, aleluia, Deus olhou você se empolgando, amém? E Ele conta com você. E não foi só Deus que te viu não, o pessoal da mídia estava aí registrando tudo. A galera estava frenética, não passou nada. Cada movimento era um clique. Então está registrado, você deu sua glória a Deus, está filmado, tirou foto. Deus conta com você. Mogi das Cruzes, Suzano, vai ser uma realidade quando a igreja toda pegar junto. Vai começar pequeno, mas nós já temos o filme aqui, aleluia, de qual é o final das coisas. E nós não seremos daqueles que ficam olhando um momento ali, não. Nós temos a obra final já na nossa mente, nós sabemos qual é o final disso, nós sabemos já deu certo, vai acontecer, vai crescer, vai prosperar. Você tem que trazer isso para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu queria muito que esse ambiente, essas músicas, te acompanhasse, enquanto você estivesse lá diante do seu chefe chato, que está pegando no seu pé, que resolveu te perseguir. Mas não vai ter esse ambiente, mas o Espírito Santo ainda está lá. Quando vier a tentação, você tem que estar consciente: eu fui chamado para ser santo. Essa é a vida do crente, andar em santidade, permanecer conectado, viver pela fé. É para isso que nós fomos chamados. Meu amado, se você permanecer, aleluia, dessa forma, você vai olhar para trás, daqui uns anos você vai ver, valeu a pena. Valeu a pena a renúncia, valeu a pena dizer não para o pecado, valeu a pena sair das redes sociais e gastar tempo com o Espírito Santo, valeu a pena. Você vai pensar: que bom, ainda bem que eu deixei aquela série para poder estar com o Espírito Santo, aqueles 30 minutos, fez toda a diferença no meu dia, fez toda a diferença na minha semana. Mas isso não pode ser para o Adriano só quando ele vai pregar. Tem que ser todos os dias, uma vida de comunhão, uma vida de entrega, de renúncia. Amém? Hebreus
10:39. Nós, entretanto, não somos dos que regridem, do que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que permanecem crendo, aleluia, para a salvação. Nós somos daqueles que permanecem, nós não vamos retroceder, amém? É dessa forma que você vai resistir o diabo, não é querendo lutar contra ele, mas é você permanecendo firme nessas 3 coisas, em comunhão. Permaneça nessas coisas, resista o diabo e ele vai fugir de você. Aleluia, glória a Deus. Amanhã você vai andar pela fé. Amanhã você vai andar em santidade. Amanhã você vai ter comunhão com o Espírito Santo, consciente dessas verdades. Não espere o próximo domingo para você ler a palavra. Não espere o próximo domingo para você dobrar os seus joelhos e orar. A palavra diz: entre no seu quarto, porque o Pai que vem em secreto, Ele te recompensará. Arrume o tempo de madrugada, quando as crianças já estão dormindo. Ei, vai lá. Eis-me aqui, Espírito Santo. Eu quero ter comunhão contigo, porque eu quero te conhecer. Eu quero o Senhor familiar. O Espírito Santo não pode ser um estranho para nós. Nós não podemos nos esconder atrás da desculpa que não temos tempo. É corrido para todo mundo. Mas nós não podemos negligenciar essas 3 coisas. Porque quando você permanecer nisso, você está permanecendo em fé, em comunhão, em santidade. Você está permanecendo na vitória, naquilo que já foi te dado. Amém? Aleluia. Eu gostaria que todos fechassem os olhos, por favor. Se você está aqui pela primeira vez e você ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, a palavra diz que a todos que o receberam, eles se tornaram filhos de Deus. Você precisa receber Jesus. Receber Jesus. E como que eu faço isso? Hoje é o dia propício. Esse é o dia que o Senhor fez para que você possa receber essa vida. Então, se você quer receber Jesus, nós estaremos orando com você. A palavra diz: confessando com a sua boca que Jesus ressuscitou e que Ele é teu Salvador, e crendo no seu coração, então você será salvo. Se você quer fazer isso nesta noite, eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão. Existe alguém que quer receber Jesus nesta noite? Não endureça o seu coração. Não deixe para domingo, para a semana que vem. Hoje é o dia que o Senhor fez. Ele preparou esse ambiente só para te alcançar, para dizer que Ele te ama. Não importa o que você fez. Quando eu parar com isso, quando eu parar com aquilo, então eu vou começar a ir na igreja. Não, Ele diz: vinde a mim, todos vós, cansados, viciados, não importa a sua condição hoje, Ele te diz: vinde a mim. Alguém? Estenda suas mãos para que eu possa te ver, amém? Se você também já recebeu Jesus, mas por qualquer situação você se afastou, você deixou de estar na igreja, de estar em comunhão com o Espírito, mas hoje você quer retornar, também essa é a sua oportunidade. Levante as suas mãos. Alguém? Essa é a sua oportunidade, amém? Não tenha vergonha, não tenha medo. Esse incômodo aí é o Espírito Santo te convencendo. Ei, vai para lá, esse é o seu dia. Não resista à voz do Espírito Santo. Amém? Ninguém?